prazer estar com vocês, pessoal. Muito obrigado por esse convite. Ricardo, obrigado pela essa introdução aí. Nesses próximos 20 minutos, 18 minutos, eu vou estar com vocês aqui, gente. Vou fazer uma breve apresentação. Vou falar em português, obviamente, é meu idioma natural, né, nativo. E muito bacana estar num evento junto com vocês e promovendo a cultura analítica. E eu vim aqui exatamente para contar e explicar o que vem a ser a cultura analítica. Então, é muito importante a gente abrir um pouco desta conversa aqui, tá? Então, muito obrigado pelo espaço e vamos para o conteúdo. Bom, primeiro, já foi feita a gentileza do Ricardo de fazer a minha apresentação. Eu sou um pesquisador de cultura analítica e fundei o Capra Institute for Data Science. A gente é uma instituição internacional com base nos Estados Unidos, escritórios no Brasil e na Europa. Hoje eu falo diretamente do Brasil para vocês. A gente não é uma startup, a gente está nesse mercado de dados e processamento de dados e tecnologia da informação desde 1998, 99. Começa com esse universo de transformação da tecnologia da informação e hoje a gente fala desse universo de Big Data tratado através da ciência de dados e que se transforma em cultura. Nós aproximadamente somos 100 pesquisadores, cientistas e analistas ao redor do mundo todo. E o que a gente faz é promover a cultura analítica através da ciência de dados. O que vocês estão vendo aqui é um dos nossos laboratórios. Esse laboratório fica aqui em São Paulo, no Brasil. Hoje eu falo diretamente do nosso centro de pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, mas esse laboratório que vocês veem é em São Paulo. E o que a gente faz de alguma maneira, acelerar, através de laboratórios, a implementação da cultura analítica dentro de organizações de todos os tipos. Desde Banco Mundial, passando por governo americano, Gol Linhas Aéreas, entre tantas outras companhias, Santander, uma empresa da Europa, né, entre tantas outras empresas que a gente apoia nesse processo. Mas eu vou logo mergulhar no conteúdo, que é para isso que eu vim, né? E a gente precisa, logo de arrancada, falar sobre essa questão do processo da evolução, da aceleração analítica. E eu preciso fazer esse gráfico, por mais que estejamos falando aqui num cenário de dados, e que todo mundo que está nos ouvindo aqui fala sobre a tecnologia da informação e aceleração, mas tem um aspecto que eu queria destacar aqui nessa conversa, porque ele é muito relevante dentro do que eu vou trazer para vocês. Enquanto a gente falava da entrada, como aceleradores da tecnologia da informação, da entrada da internet, Wi-Fi, smartphone, mídias sociais, tinha algo que acontecia que ele necessitava obrigatoriamente de um input humano. Era necessário que um ser humano gerasse dados. A partir da internet das coisas e de uma pandemia que invade, obviamente, e impacta todo mundo, tá? A gente começa a falar de um outro negócio, tá? A gente começa a falar de geração de dados sem necessariamente a intervenção ou o input humano. Isso faz com que a gente gere uma quantidade de dados muito maior do que a gente gerava até pouco tempo atrás. Então, o IDC previu que em 2025 a gente ia atingir 163 zettabytes de dados, que é uma quantidade que a gente não teria capacidade de acessar e analisar nem 3% de toda essa informação. Bem, acontece que em 2021 a gente atingiu esse volume de informação. E a gente não está preparado para lidar com toda essa informação, porque a nossa geladeira gera dados, os nossos smartwatches estão gerando dados, a cada 14 segundos mandam sinais de dados dizendo como é que está a minha frequência cardíaca e de todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Então, a gente precisa começar a trazer o âmbito dos dados e a conversa sobre dados além da técnica. A gente precisa falar sobre uma tomada de decisão orientada por dados em qualquer negócio, em qualquer espaço. E o que eu estou falando para vocês é o seguinte: no momento que a gente tem um mindset digital, onde a gente não tem mais aquele mindset analógico e que o processo deixa de ser manual em razão de tantas ferramentas, softwares, tecnologia, e passa a ser um processo muito mais automatizado com relação ao uso e consumo de informação, a gente entra numa zona de inovação, uma zona que a gente chama de uma zona orientada por dados, porque nesta zona que a gente vive hoje, uma nova geração de pessoas orientadas por dados surge. Eu escrevi sobre isso num artigo da MIT Technology Review, vocês encontram isso na internet, fala sobre a aceleração da ciência de dados no Brasil. E é muito curioso,
Porque sempre que a gente fala desse tema, a gente fala de Big Data, ciência de dados, algoritmos, inteligência artificial, ou seja, da técnica evoluindo. E a gente se esquece de falar de uma coisa muito importante. Esse movimento não é tecnológico, ele é comportamental. O que eu estou trazendo para vocês nessa abordagem é o seguinte: a gente estuda o processo de tomada de decisão profundamente, a gente usa muitas técnicas e artifícios para fazer isso, e muitos autores e tecnologias para isso também. Tá? Então vamos lá, de Daniel Kahneman até neurociência, para entender o processo decisório. E eu vou trazer um exemplo para vocês. O que eu estou mostrando nesse gráfico para vocês é um estudo da Universidade de Colômbia que mostra tomadores de decisão no dia a dia deles. Mais para cima nesse gráfico, vocês estão vendo um tipo de decisão e mais para baixo outro tipo de decisão. Quem são esses tomadores de decisões? 8 juízes foram monitorados tomando decisões durante 10 meses. Eles analisaram a vida de mais de 1.100 pessoas com relação a uma punição num júri. Um júri que o juiz estava fazendo avaliação. Mais para cima no gráfico, uma decisão mais favorável aos acusados. Mais para baixo no gráfico, decisão menos favorável aos acusados. O que vocês estão vendo é uma média desses 10 dias num período de recorte de horário, das 8 da manhã até as 17 horas. 10 meses, esse é o comportamento dos juízes. Ou seja, pela manhã, os juízes tomam decisões mais favoráveis aos acusados. No final do dia, menos favorável. E o que vocês podem ver? Quando o cérebro, que fadiga, porque ele cansa, por ser um músculo, cansa, ele toma decisões diferentes. Então, uma recompensa como um lanche ou almoço faz com que a curva volte a subir. Aqui eu não estou avaliando a decisão dos juízes. O que eu estou dizendo para vocês é que a decisão é diferente. Quando o cérebro fadiga, ele cansa. E qual é o problema disso no nosso dia a dia de negócios, ambiente de tomada de decisão, e por que os dados são importantes dentro disso? Mais de 70% das decisões não são baseadas em dados. A gente mede isso dentro das organizações, avalia isso dentro das organizações de uma maneira geral, e já descobriu que a gente teve um grande avanço técnico. O que isso significa? A nossa capacidade técnica, instrumental nos últimos anos, foi acelerada. Então, muitos recursos tecnológicos surgiram para lidar com dados, mas não necessariamente a gente trabalhou a nossa habilidade analítica para lidar com toda essa informação. Então, o que está acontecendo é uma coisa que a gente chama de infoxication. É uma intoxicação por consumo excessivo de informação que gera uma fadiga na hora que a gente consome tanta informação. Então, não é sobre tecnologia, é uma conversa sobre um novo mindset, um mindset analítico. Quando a gente olha para os estudos, esse aqui é um estudo do Fórum Econômico Mundial, a gente vê que as pessoas não estão preparadas para lidar com rotinas analíticas. Mais do que isso, a gente percebe que esse avanço que a gente está vivendo hoje instrumental já permite que a gente tenha uma verdadeira democracia analítica. O que é democracia analítica? É quando a análise e as visões do mundo diferentes já não é mais restrita à área de tecnologia, à área técnica. Isso se expande para qualquer parte do negócio. Em razão de uma rápida aceleração das técnicas, da capacidade técnica, e uma aceleração da capacidade analítica, e aqui as habilidades analíticas, a gente chega num momento onde todos nós, todos os indivíduos de qualquer área de negócio se tornam analistas de dados. Nós, a partir de agora, vamos falar dos termos self-service analytics. Esse termo fala que todos nós nos transformamos em analistas de dados em qualquer área de atuação, em qualquer parte do negócio, e isto não é mais um papel da tecnologia. Isso é um papel de profissionais de qualquer área. É óbvio que, junto com isso, vem responsabilidades. Self-Service Analytics, ele democratiza dados, mas também traz riscos para que a gente observe rupturas nos dados. Quando a gente olha para a tomada de decisão em maior velocidade, né, a gente também tem que avaliar a qualidade dessa decisão. E, obviamente, a maior produtividade com recursos tecnológicos mais avançados também gera uma maior autonomia. E é aqui que a gente fala do pensamento analítico. O pensamento analítico é essa fusão de todo o poder do pensamento computacional, instrumental que a gente tem à nossa disposição, e aí estou falando de tecnologia, com o poder de fazer melhor perguntas, ou seja, o pensamento crítico ativo, que cria, então,
esse pensamento analítico. Vamos olhar na prática para isso? Vamos olhar, então, como que a gente olha para a informação enquanto ela está viva. O que a gente está vendo aqui é a jornada de consumidores enquanto eles estão se deslocando. Vocês estão vendo aqui pessoas trabalhando que são uma bolinha rosa, ela se transforma em uma bolinha azul quando ela está no momento de lazer, então ela vai no está dormindo e se torna uma bolinha amarela, então ela pratica esporte, se torna uma bolinha rosa clara, se torna laranja quando está estudando, e cada vez que essa bolinha passa no meio, ela se torna cinza, que é um indivíduo se deslocando. O que a gente consegue ver aqui? Uma informação muito valiosa para captar a jornada de um consumidor e entregar uma mensagem, por exemplo, no momento adequado. Aí vocês vão dizer assim, mas eu preciso de muita tecnologia para captar essa informação, Carla, porque eu preciso de sensores, sistemas tecnológicos, smartphones monitorados para pegar essa informação. Não é isso que a gente está falando, gente. A gente está falando sobre uma tomada de decisão que usa dados, uma tomada de decisão analítica. Vocês sabem como esse dado aqui é coletado? 1.000 pessoas preenchem uma planilha dizendo o que elas fazem a cada hora do dia. Então, a gente transforma numa análise viva, com o relógio correndo, mostrando qual o comportamento ativo dessas pessoas, baseado num formulário preenchido. O poder está na visualização da informação. O poder está no jeito que a gente olha para a informação. Quando a gente está no caos, o que a gente precisa fazer, tá, é olhar para o dado de uma forma mais clara. E a gente acabou, e vive ainda, em muitos locais, ainda numa pandemia. E muitos de vocês viram um gráfico que falava da redução de casos no mundo, mas isso não foi explicado da forma adequada, porque a gente não foi preparado para olhar para essa informação. O Fórum Econômico Mundial fala que a habilidade mais importante no ano de 2025 de qualquer profissão, de qualquer área de atuação, é o pensamento analítico e a inovação. Reparem que isso se torna o nosso carro-chefe de qualquer área, não é mais sobre a área técnica. Self-Service Analytics é o fim dos intermediários nas análises de dados. O que a gente está falando é de uma jornada de maturidade data-driven que vem da negação do uso de dados, passa por uma maior curiosidade, faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para experimentar o uso de dados no dia a dia, experimentem isso como uma prática e se tornem efetivamente orientadas por dados. Tem uma nova geração de organizações e negócios orientados por dados chegando. E eu não estou falando sobre áreas de dados. Os pilares que sustentam qualquer negócio são os mesmos. Os pilares de uma companhia tradicional, processos, pessoas e tecnologia continuam sendo os mesmos. Aqui não tem um novo pilar de dados do lado desses pilares dentro dos negócios. Dados, ele está em todos os pilares. Os processos precisam ser mais analíticos. As pessoas precisam ser todas orientadas por dados. E a tecnologia vai ter uma camada de Big Data, já tem, plugada no nosso dia a dia. Se a gente usa e-mail no nosso dia a dia no negócio hoje, a gente já está usando Big Data. O que eu estou contando para vocês aqui é que a gente está falando em sincronizar o nossa tomada de decisão com o fluxo de informação que a gente tem à nossa disposição. Então, hoje, se a gente entrar numa companhia como a Gol Linhas Aéreas, por exemplo, e olhar como eles estão tomando decisão, é desta maneira. Uma sala de tomada de decisão. Essa sala de tomada de decisão não tem nenhuma pessoa técnica aqui dentro. Vocês estão vendo a diretora de marketing e o time de marketing dentro de uma sala desenhada para um processo de tomada de decisões. Essa sala ela é centrada na informação que alimenta os objetivos, as estratégias, o sistema de comunicação, as ações e os dados que retroalimentam a informação. Essas salas estão sendo montadas em todos os ambientes de negócio, salas que parecem ambientes da NASA, mas que, na verdade, estão dando suporte à tomada de decisão de carrinhos de compra, por exemplo. A Amazon escreve que quanto mais dados eles administrarem, melhores análises vão fazer para ofertar melhores produtos e administrarem melhor seus clientes. Então, eles instalam sensores em todas as lojas para aprender o comportamento, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital, certo? E, com isso, criaram uma camada de Big Data que dê suporte efetivamente à tomada de decisão. Mas, no meio, tem uma camada de ciência, de analytics, que é o papel da tradução desse bloco de dados em algo mais tangível para o tomador de decisão. Então, as salas de tomada de decisão não são ambientes técnicos.
Na verdade, a gente tem que extrair o potencial analítico para não ficar algo restrito à área de tecnologia. Como que isso começa? Começa num vidro, numa sala de tomada de decisão, não precisa ter nada de tecnologia, papel e gráficos, para as pessoas que tomam decisão de negócio dizerem como elas se sentem melhor tomando decisão de negócio. É óbvio que nessa evolução tem uma jornada, melhoria na qualidade de dados, construção de produtos de dados melhores, times de dados mais adequados para trabalhar no dia a dia, mas tudo isso para dar suporte a um processo mais analítico, a uma decisão orientada por dados, para ter negócios analíticos e uma cultura analítica espalhada. A cultura analítica ela gera valor nos negócios com a automação da informação como processo de produtividade, gera melhor performance nas áreas de negócio com os dados estruturados, KPIs, indicadores, dashboards e tudo mais, e gera inovação quando a gente cruza dados não estruturados. A gente fala da cultura analítica em 4 pilares. É o 3P, 1T. Pessoas mais analíticas, processos baseados em dados, orientados por dados, uma cultura que seja policies para promover essa cultura analítica em todo o negócio e tecnologia Big Data. Quando a gente mede isso nas organizações, a gente descobre que a cultura, a linha rosa, está lá atrás. Foi a última coisa que a gente fez. Foi a última coisa que a gente se preocupou em fazer, foi o movimento de cultura. Mas muitas organizações já estão com isso espalhados. Ambientes que tomam decisões olhando para dados, com suporte de gestão para isso avançar e acelerar dentro dos negócios. É claro que aqui a gente precisa encorajar o movimento analítico, recrutar esses agentes de transformação, instrumentalizar todo o processo e treinar tanto pessoas de negócio quanto pessoas técnicas para que isso se torne uma rotina e uma prática. Tem uma nova geração e uma nova fase de pessoas de negócios orientados por dados que ela é mais avançada. O que eu estou dizendo para vocês? As perguntas de negócio vão ficando mais complexas. Eu pergunto que eu tenho os modelos descritivos, os modelos de diagnóstico, os modelos prescritivos e os modelos preditivos, para prever o futuro através de análises. Todo mundo já ouviu falar lá no carro do De Volta para o Futuro, né? A gente desenvolveu uma lógica dessa que a gente chama de sala DeLorean para uma organização para tomada de decisão. Ela navega no tempo através de um dashboard. Passado, presente e futuro numa única visualização. Ele olha negócios, gestão de negócios, no que aconteceu no passado, o que está acontecendo nesse exato momento e o que vai acontecer no futuro, baseado nos modelos preditivos. Essa sala de tomada de decisão está lá apoiando os tomadores de decisão no dia a dia de negócio deles. Eles estão prevendo, antecipando os movimentos de negócio e ajustando as decisões conforme o dia vai passando. Isso significa mais produtos de dados espalhados, smart analytics, ou seja, análises cada vez mais inteligentes, espalhados por todos os tipos de organizações. Ou seja, organizações que eram baseadas em feeling se transformando em organizações baseadas em dados. O que eu falei para vocês está num report. Vocês encontram esse relatório em capra.institute/ima, que conta exatamente essa jornada. E o meu recado final para vocês aqui, para finalizar minha mensagem, é o seguinte: tem uma nova geração analítica surgindo. As crianças ao redor de vocês já vão ter no DNA, além da tecnologia, que elas já lidam com tecnologia desde jovem, desde muito pequenas, elas também já vão lidar com o pensamento analítico. Vão ser as categorias de ensino, educação base de analítica está indo para as escolas, de olhar para as coisas de maneira gráfica, aprender graficamente sobre as coisas, e as crianças vão vir com o DNA de Self-Service Analytics. Elas vão observar as coisas do mundo através de gráficos e visualizações de informações. Mais do que isso, a próxima geração vai ensinar os adultos a lidar com a informação de uma forma mais eficiente, com poder e pensamento computacional e poder e pensamento crítico, que quando afunilados, quando cruzados, geram o pensamento analítico como uma coisa muito poderosa. A próxima geração vem com isso instalado. Então, para vocês gravarem dentro da nossa conversa e ficar uma mensagem final aqui para vocês. Nós estamos vivendo numa sociedade digital, maior acesso à tecnologia, educação digital distribuída,
e o pensamento analítico nativo. Junto com isso, estão vindo recursos analíticos, a democratização da informação, ferramentas cada vez mais amigáveis e o acesso às técnicas. Tudo isso para a gente viver num ambiente que tudo acontece em tempo real. Informação orgânica, precisa mais transparência e colaboração nas análises e tomadas de decisão e diversidade nas visões e opiniões. Obviamente que esse é um recado, uma mensagem muito rápida. Eu fui super objetivo aqui. Eu vou deixar para vocês um link para vocês acessarem depois, posteriormente, tá? Em capra.in/estudos, vocês conseguem navegar nisso tudo com mais profundidade. E aqui, gente, eu encerro esta apresentação junto com vocês, tá? Então, vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. E agradecer, obviamente, o convite novamente, Ricardo, dizer que foi muito legal estar com vocês, estar presente aqui junto nesse evento tão importante que está acontecendo aqui de insights para todo o mercado e para a região. E, obviamente, fico à disposição para, quem sabe, eu vou estar aqui em Portugal, em Lisboa, agora daqui 2 semanas no Web Summit. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje virtualmente e em breve presencialmente aí, pessoal.